3 de junho. Café com Deus Pai. Mensagem de hoje: não perca o foco. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Provérbios, capítulo 4, versículo 25. Talvez você já tenha visto uma foto icônica do atletismo com dois homens correndo. O primeiro colocado está focado, olhando para frente. O oponente, por sua vez, olha para o outro corredor. Isso significa que, enquanto o vencedor está com os olhos fitos na vitória, o oponente está distraído com o que não importa, o outro. Quantas vezes, durante nossas lutas diárias, somos tentados a desviar o olhar daquilo que verdadeiramente importa, não é mesmo? Não sei se você já reparou, mas ao correr, se você começar a olhar para os lados, um sentimento de insegurança começa a surgir. Você se sente vulnerável a tropeços e quedas. E acaba reduzindo a velocidade. Aprendo que, no dia a dia, não é diferente. É impossível seguir em direção ao alvo se não mantivermos o foco. Às vezes, olhamos para os lados e acabamos nos comparando, nos deixando influenciar ou tomando atalhos que não foram abertos por Deus. E dessa forma, acabamos nos distanciando completamente da vontade dele para a nossa vida. Todos estamos na corrida da vida, e muito mais importante que velocidade é a direção. Ao contrário de uma competição em que concorremos contra outras pessoas, na vida nosso oponente na maioria das vezes somos nós mesmos. E ao nos distrairmos, perdemos o foco e nos autossabotamos, atrasando assim os planos de Deus. Concentre-se no que Deus confiou e espera de você. Saiba que há um propósito personalizado para cada um de nós. Fuja das distrações e da comparação. Levante a cabeça, pois a cada passo que der, você estará mais próximo do seu destino. A frase de destaque de hoje é: na maratona da vida, o foco é a chave para grandes conquistas. Lendo mais uma vez, na maratona da vida, o foco é a chave para grandes conquistas. Hoje é o dia 154 de 365, a leitura bíblica de hoje é Atos capítulo 23 e a palavra-chave é foco. Falando a respeito de foco, você já aceitou a Jesus? Porque tem muitas pessoas que estão com o seu foco apenas nas coisas dessa vida. Mas elas se esquecem que todos nós um dia vamos morrer. E para onde irá a sua alma? Você sabe que a única forma de chegar até Deus é por meio de Jesus. Ele disse em João, capítulo 14, versículo 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas pessoas dizem que chegar até Deus é como subir uma montanha, você pode subir por vários lados. Mas a verdade é que chegar até Deus é como uma escada. Você só pode chegar por meio de Jesus. E como você pode acessar a Jesus? Fazendo uma oração em que você aceita Ele e pedindo para escrever o seu nome no livro da vida e o Espírito Santo.
Se você quer aceitar a Jesus, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração, você disse que Jesus é o teu Senhor a partir de hoje, que Ele é o teu Salvador porque Ele morreu na cruz pela sua vida e você reconhece isso e que você precisa dele. Você pediu para anotar o seu nome no livro da vida, que é um livro que fica lá no céu onde estão anotados os nomes dos que aceitaram Ele. E você pediu para receber o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus que Ele disse lá em João 14, eu vos darei o Espírito Santo e ele vos guiará em tudo o que vocês precisam saber. A partir de agora, você deve fazer uma oração sempre que você acordar, entregando a sua vida totalmente para Deus todos os dias. E deve ler a Bíblia, procurando conhecer mais a respeito de Deus. Aqui nesse devocional, todos os dias, existe uma leitura bíblica para ser feita, e a leitura bíblica de hoje é Atos capítulo 23. Se você quer começar a ler a Bíblia e não sabe por onde, comece lendo o Evangelho de João. No Novo, a Bíblia tem 2 testamentos. O Antigo Testamento, que são os livros que foram escritos antes do nascimento de Jesus. E tem o Novo Testamento, que são os livros que foram escritos depois do nascimento de Jesus. No Novo Testamento você encontra os evangelhos, logo no começo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, apesar de Mateus ser o primeiro e depois vir Marcos e depois vir Lucas, o evangelho de João é o evangelho que mais fala a respeito de Jesus e a respeito de quem ele é e o que ele espera de nós. Portanto, se você quer começar a ler um livro que vai abrir o entendimento sobre a salvação, leia João. Mesmo você que ainda não leu a Bíblia por completo, leia o Evangelho de João em primeiro lugar. João tem 21 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, você, em menos de um mês, termina de ler. Uma segunda orientação, leia o livro de Provérbios. Procure entender Provérbios. Uma terceira orientação, leia a Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje. A Bíblia, ela foi escrita originalmente em hebraico no Antigo Testamento e o Novo Testamento foi escrito em grego. E ela tem muitas traduções. Então você encontra a Almeida Revista e Corrigida, que é a versão mais clássica. Você encontra a NVI, que é a nova versão internacional, que é uma versão mais atual. Mas existe uma versão que se chama Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é a NTLH. E essa Bíblia é uma Bíblia que explica de uma maneira muito simples os textos e aumenta a compreensão da Bíblia. Mais importante do que ler um texto difícil é você ler e entender o que a Bíblia revela a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Dito isso, a mensagem de hoje é sobre foco. Quantas vezes nós deixamos o foco do reino de Deus e ficamos focados apenas em coisas terrenas ou nos problemas dessa vida? Hoje, o convite é para que você se lembre que você tem um relacionamento com Deus, que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, tudo aquilo que você precisa é Ele que dá. E vamos ler o Salmo 23. Veja que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, e o rei Davi, ele era um pastor de ovelhas. Quando antes dele se tornar rei de Israel, ele era um pastor de ovelhas. E veja o que ele escreveu: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está dizendo
que ele é como uma ovelha. Você sabia que as ovelhas são animais muito indefesos? Uma ovelha, ela come, come e come, e se o pastor não tira ela do pasto, ela come até passar mal. Uma ovelha, ela se perde muito facilmente, e por isso ela depende de um pastor. E quando Davi escreveu esse Salmo 23, ele escreveu com a experiência de pastor que ele era de ovelhas. E quando ele escreveu esse salmo, ele estava vendo o Senhor como o pastor maior, e ele estava se colocando como uma ovelha. Ele estava dizendo: assim como as ovelhas que eu cuido, que muitas vezes não sabem para onde estão indo e que muitas vezes comem em excesso, e se eu não cuido delas, elas acabam passando mal, também eu tenho os meus limites. Muitas vezes não sei qual o propósito e para onde eu devo caminhar. Mas quem é o meu Senhor? Quem é o meu pastor? É o Senhor. Então ele escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está dizendo: como eu coloco o Senhor como meu pastor, não vai me faltar orientação, direção e revelação a respeito do propósito dele para a minha vida. Talvez o teu problema seja pensar: tá, mas qual é o propósito de Deus para a minha vida? Para onde eu devo ir? E aqui no Salmo 23, Davi mostra o caminho. Coloque o Senhor como o seu pastor. E como eu faço isso? Comece a orar e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre qual é o teu propósito na minha vida. Algumas dicas para que você encontre o seu propósito de maneira mais rápida estão reveladas em um livro chamado Uma Vida com Propósito. Você conhece esse livro? Esse livro foi escrito por um pastor americano chamado Rick Warren. E nesse livro, ele escreveu um devocional que tem 40 capítulos. E o objetivo do livro é que cada capítulo seja lido em um dia. Lendo cada capítulo, você gasta mais ou menos de 30 a 50 minutos. Depende do dia. Na maioria dos dias, leva em média 30 minutos para você fazer a leitura do capítulo. A proposta desse livro é revelar como achar o seu propósito. E nesse livro, ele fala em uma parte que aqueles talentos que você tem, que as pessoas à sua volta falam a seu respeito, indicam qual é o teu propósito. Quando as pessoas falam: você canta muito bem, então isso está indicando que você tem um talento, e o propósito de Deus na sua vida pode ser que você estude música, participe de um coral, participe de eventos onde você canta para Deus e alcança pessoas para o reino dele. Talvez as pessoas digam para você: você explica muito bem isso aqui. Então, esse é o dom que Deus deu a você. Talvez elas digam: você conduz tão bem a recepção das pessoas, você consegue conversar com elas de maneira muito fácil. As pessoas gostam de conversar com você. Então, você tem esse dom da hospitalidade. Essa é uma forma de você saber. Vou deixar no final desse vídeo uma playlist, porque no ano passado nós fizemos a leitura dos 40 dias desse livro, Uma Vida com Propósito, e estão todos os vídeos lá.
Se você quiser ouvir esses vídeos, vai estar no final desse vídeo de hoje. Mas você pode também comprar esse livro e resolver ler individualmente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então ele está dizendo que Deus é o meu pastor, então é Ele que vai me guiar, é Ele que vai me trazer a revelação, a iluminação de qual é o meu propósito. Não vai me faltar o propósito. Versículo 2: Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Talvez você está ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada com alguma coisa. Mas aqui no Salmo 23, ele está dizendo que Deus o faz deitar em verdes pastos. Verdes pastos fala a respeito de prosperidade, fala também a respeito de abundância, fala a respeito de um tempo de tranquilidade. Quando você se refugia nele, ele leva você para esses lugares, para esses caminhos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Águas tranquilas são lugares em que você tem descanso. É esse o lugar que Deus quer conduzir você. Um lugar em que você tem clareza a respeito do propósito dele e que você consegue executar, cumprir aquele propósito no seu dia a dia. Versículo 3: Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigerar a alma fala sobre, repete, reforça a ideia de que se a sua alma está angustiada, a nossa alma tem os nossos pensamentos e tem os nossos desejos. A nossa mente fica na nossa alma. Eu não sei o que se passa na sua mente. Eu não sei quais têm sido os seus desejos. Mas é Deus que traz o refrigério para a alma e cuida dos seus pensamentos e lidera os seus desejos para a vontade dele. Guia-me pelas veredas da justiça. Na Bíblia, a palavra justiça significa vontade de Deus. Então ele guia-me pelas veredas da vontade de Deus. Ele me guia pelas veredas que me fazem entender qual é a vontade de Deus. E ele faz isso por amor do seu nome. Ou seja, Deus é Deus e ele quer que nós encontremos o caminho. Então, por amor do nome dele, que o nome dele é Deus, e Deus significa que ele é amoroso, que ele é cuidadoso, que ele realmente se preocupa conosco. Por amor ao nome dele, em respeito a ele, a quem ele é, ele nos mostra a vontade dele. Versículo 4: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja que Davi fala que ainda que ele ande em situações de perigo extremo, ele não tem medo, porque se Deus está com ele, ele não precisa ter medo, porque Deus é todo-poderoso. A tua vara e o teu cajado me consolam fala sobre direção e resgate. A vara é o elemento que o pastor usa para trazer a direção das ovelhas, o caminho que elas devem ir. E o cajado é aquela ferramenta que na ponta tem a forma de um gancho. Quando as ovelhas caíam em alguma valeta, ele usava o cajado para puxar, para resgatar a ovelha e trazê-la novamente para o caminho. Então, o Senhor é aquele que traz a direção, e se nós tropeçarmos e cairmos, ele tem o cajado para nos consolar. Versículo 5: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando nós temos o Senhor como nosso pastor, ele prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, para mostrar para eles que a vitória permanece conosco,
que eles tentaram fazer o mal, mas todos os seus projetos foram arruinados e eles se sentam na mesa com o servo de Deus para verem a vitória do servo de Deus. Unges a minha cabeça com óleo, fala que ele derrama o Espírito Santo. O óleo simboliza o Espírito Santo. E ungir a cabeça significa que você recebe orientação do Espírito Santo. O meu cálice transborda, o cálice fala a respeito de alegria. Eu tenho alegria que transborda. E o versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Com certeza a bondade vai estar com você, e a misericórdia significa que é o perdão do pecado com o amor de Deus, vai estar com você todos os dias da sua vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias significa que eu vou ter muitos dias de vida. E todos os dias dessa vida eu vou estar na presença do Senhor. Então esse Salmo 23, fizemos a leitura do Salmo 23 aqui, porque o Espírito Santo nos orientou a fazer essa leitura, para dizer a você que você deve ter apenas uma única coisa como seu foco. Olhe para mim, eu sou o teu Senhor. Olhe para mim, eu sou o teu Deus. O meu nome é Deus Altíssimo. Todo o poder está na minha mão. Veja o que diz o Salmo 24, no versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Versículo 2. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre rios. Versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Esse Salmo 24 mostra que o Senhor é o dono da terra e ele é o dono da plenitude da terra. Ele é o dono do mundo. Ele é o dono daqueles que nele habitam. Foi ele que fundou a terra sobre os mares, foi ele que afirmou sobre os rios. Quem explica como que a terra está sobre os rios? Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode chegar até ele? Ou quem estará no seu lugar santo? Esse Salmo 24 mostra o poder que ele tem. Então, a mensagem de Deus é: confie em mim, olhe para mim. Se você está preocupado ou preocupada com alguma coisa, coloque em oração na minha presença, porque eu ouvirei e certamente responderei. E se você está passando por situações de angústia, sou eu, o Senhor, que vou levar você para os verdes pastos, para as veredas da justiça, para as águas tranquilas, e que vou derramar a minha bondade e a minha misericórdia sobre a sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra de conforto, consolo e cuidado. Senhor, te agradecemos por essa palavra que o Senhor nos entregou nessa manhã. Pedimos que o Senhor venha abençoar o dia dessa pessoa que participou desse vídeo, que o Senhor derrame a tua graça e a tua sabedoria, para que quem ainda está buscando o propósito consiga achá-lo. Que o Senhor dê revelações e clareza, para que essa pessoa consiga encontrar a resposta do que o Senhor quer que ela faça para o Senhor. Pedimos que o Senhor venha manter esse Salmo 23 sobre nossas vidas, colocando a sua proteção, o seu cuidado, e que os nossos adversários, que muitas vezes sem causa falam mal, fofocam, mentem ou difamam com a língua, venham ver que nada de que
elas fazem pode prevalecer, porque o Senhor é o nosso Deus. Te agradecemos por esse dia e pedimos que o Senhor nos venha dar foco para olharmos sempre para o Senhor e que não venhamos a nos desviar do alvo, que é seguir sempre com o Senhor na liderança. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.